Em meio à atual crise que os super-heróis vêm passando, com a baixa qualidade das obras, queda de popularidade e prejuízos bilionários, uma obra foi capaz de contornar o cenário graças à sua irreverência, ousadia e teor provocativo: The Boys. Baseada nos quadrinhos homônimos criados por Gareth Ennis e Derek Robertson, a série foi desenvolvida por Eric Kripke, criador de outro hit da TV, Supernatural, e logo se tornou um dos carros-chefe do serviço de streaming da Amazon, o Prime Video. Com sua quarta temporada prevista para junho desse ano, The Boys se destaca, dentre outros fatores, pelos seus personagens e elenco, em especial Cal Urban, interpretando Billy Butcher, líder do grupo que dá nome à série, e Anthony Starr, dando vida ao grande vilão Homelander, ou como foi traduzido em nosso país, Capitão Pátria. Dizem que um vilão só é de fato quando a história é da arte e entretenimento, como Coringa, Hannibal Lecter, Lord Voldemort, Norman Bates. Há poucas ou nenhuma justificativa capaz de redimir atos cometidos por Homelander ao longo da série. Dito isso, o que torna o Capitão Pátria um antagonista tão temido, odiado e ao mesmo tempo tão memorável? É sobre esse tema que iremos discorrer no vídeo de hoje. Mas antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda e promove a frequência de vídeos. E caso queira contribuir com a discussão sobre a obra, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, voltemos ao vídeo. Mesmo que não exista uma categorização oficial de tipos de vilões, há alguns modelos bastante recorrentes dentro da ficção, desde os chefes de crime ou subalternos buscando ascensão, os gênios que usam seu intelecto para o mal, os heróis que se tornam malignos após um evento trágico em suas vidas, ou ainda aqueles que desejam apenas ver o circo pegar fogo. E no caso do Homelander, é possível encontrar um pouco de cada um desses em sua caracterização, o que ajudou a torná-lo um personagem ao mesmo tempo reconhecível, mas perigosamente imprevisível. Número 1. Poder absoluto. Como diz o velho ditado, um herói só é tão bom quanto seu vilão. Obviamente existem exceções, mas as melhores histórias não apenas desenvolvem seu protagonista com cuidado e carisma para gerar empatia do público, mas também dedicam o mesmo cuidado ao antagonista. Graças a isso, é mais do que comum vermos vilões que têm como principal característica um poder tão absoluto que beire a onipotência. Exemplos como Darth Vader e o Imperador Palpatine em Star Wars, Frieza e Cell em Dragon Ball, ou Thanos no MCU, comprovam que muitos vilões são detentores de força descomunal e que superam em muito as do próprio herói, ao menos inicialmente. Esse poder absoluto serve como recurso narrativo para que o protagonista se veja diante de uma situação extrema e que exija dele superar seus próprios limites para combater uma grande ameaça. Em The Boys, tanto os quadrinhos quanto a série souberam explorar esse conceito, tornando Homelander uma figura temida não só pelos meros mortais, mas para todos os super-heróis que habitam esse universo, até mesmo aqueles que compõem o grupo dos 7 mais poderosos. De maneira resumida, Homelander detém todos os poderes do Superman, mas sem a sua fraqueza por minerais esverdeados, o que o torna capaz de destruir um ser humano em questão de segundos, e mesmo outros poderosos como ele não são capazes de se equiparar à sua força. Dito isso, o grupo The Boys, que é formado por seres humanos comuns, tem diante deles a maior ameaça possível e imaginável, capaz de acabar com suas vidas em questão de segundos, e por isso, eles não têm o privilégio de cometer erros em seus planos. Isso gera maior tensão pelo destino dos personagens, tanto centrais quanto secundários, pois basta Homelander estar em um dia ruim e sem vigilância para realizar uma verdadeira chacina. 2. Imprevisibilidade. Ao mesmo tempo em que a já mencionada força cria um senso de tensão e ameaça ao longo de toda a trama, outra característica essencial de Homelander também é vista em outros grandes vilões: a imprevisibilidade. Assim como a versão do Coringa e o Cavaleiro das Trevas, que se auto-intitulavam Agente do Caos, toda e qualquer atitude do Homelander é imprevisível, devido à sua personalidade instável, para dizer o mínimo. Narcisista, egocêntrico, sádico, arrogante, paranoico e inseguro, o vilão é uma combinação extremamente perigosa de traços de personalidade que formam um sujeito volátil, capaz de explodir a qualquer momento. Graças a isso, todo e qualquer personagem que interage com ele se torna uma vítima em potencial, gerando um clima de expectativa e receio sobre o que ele fará em seguida. Assim como o Coringa é capaz de explodir hospitais, manipular os chefes do crime de Gotham e acender uma fogueira com milhões de dólares, Homelander pode forçar qualquer um a fazer o que ele quiser e em seguida matá-lo cruelmente, se for de sua vontade. Movido não só pela selvageria, mas também pelo narcisismo, ele se apresenta como um símbolo de esperança e justiça externamente, mas suas ações ocultas à mídia mostram um completo desprezo pela vida humana, sobretudo quando essa não corresponde aos seus padrões de perfeição, visto a chocante cena onde ele deixa o herói Blind Spot surdo, por considerá-lo inútil, como um herói pelo fato de não ter a visão.
Número 3. Motivações fortes, ou a falta delas. Uma das frases mais emblemáticas de Thanos e do MCU como um todo é dita em Vingadores Guerra Infinita. Ao justificar o seu plano de erradicar metade da vida do universo ao Doutor Estranho, o Tita Louco diz que escolhas difíceis requerem determinação forte. Embora o contexto não fosse o correto, a frase de Thanos ainda ecoa em muitos fãs e cinéfilos por razão simples. Ela faz sentido. Todos nós, sejamos heróis ou vilões, passamos por momentos em que é preciso fazer uma escolha que mudará nosso destino, e até mesmo de outrem. Para fazer uma escolha decisiva e lidar com as suas consequências, exige uma motivação sólida. Ainda sobre Thanos, por mais questionáveis que sejam seus atos, suas motivações são até certo ponto compreensíveis. Não à toa, muitos repetem um discurso de que no fim das contas Thanos estava certo. Mas e no caso de Homelander, quais seriam as suas reais motivações? E aqui entramos em um contraponto interessante. Diferente do vilão da Marvel, que fazia o mal acreditando fazer o bem, o antagonista de The Boys não possui qualquer intenção altruísta ou motivação forte, além de manter a sua pose de bom moço, amado pelo público, que tanto ele quanto a organização VOT buscam manter a qualquer custo. Se essa imagem lhe for tirada como chegou a ser ameaçada em determinado ponto, ele se tornará um homem sem nada a perder. Se de fato aquilo que as pessoas pensam sobre ele, e que torna o seu egocentrismo ainda mais inflado, lhe for tirado, nada mais importa e ele poderá, enfim, se render à sua natureza selvagem e destruir pessoas, lugares e até mesmo o planeta. Não por uma motivação forte, mas pura e simplesmente porque ele pode e ele quer. Número 4. O intérprete certo. E por fim, existe um aspecto que transcende o roteiro, a adaptação e o próprio material-fonte e que entra em um campo mais artístico, a interpretação. Entrando para o grupo seleto de atores e atrizes que foram capazes de criar a versão definitiva de um personagem de ficção, como Christopher Reeve com Superman, Ian McKellen com Gandalf, Harrison Ford como Indiana Jones e Robert Downey Jr. como Tony Stark, está Anthony Starr como Homelander. Com sua aparência e atuação emulando o típico arquétipo do super-herói americano, galanteador e escoteiro, estoico e altruísta, o ator também consegue alternar entre a real natureza de seu personagem, um indivíduo sádico, maligno e que acredita cegamente que o mundo gira em torno de si mesmo. São poucos que conseguem gerar um verdadeiro senso de terror e ameaça, ao mesmo tempo em que criam uma figura com o mínimo de carisma para criar um vilão que todos amamos odiar. Não à toa, sua performance é um dos pontos mais altos da série, que assim como Heath Ledger como Coringa, Willem Dafoe como Duende Verde e Michael B. Jordan como Killmonger, Anthony Starr fez de Homelander um dos melhores vilões de quadrinhos e da cultura pop recente, a antítese do Superman. Por essas e outras, Homelander, ou Capitão Pátria, não é apenas um vilão memorável por suas próprias qualidades, como também um dos principais chamativos para dar chance a The Boys. A violência, nudez, linguagem chula e sanguinolência não serão bem aceitos por todos, mas temos na série uma análise por vezes exagerada, mas plausível, do que acontece quando se dá poderes demasiados para indivíduos de índole questionável. E no centro do debate está Homelander, que como poucos vilões ao longo da história dos quadrinhos, conseguiu representar tão bem a verdadeira antítese do maior herói de todos os tempos, o Superman. Enquanto Clark Kent teve uma origem trágica e uma criação humilde que moldaram como uma fonte de luz e esperança para toda a humanidade, Homelander é uma criação científica que reflete o lado mais vil e podre do ser humano. Certamente, esse é o tipo de indivíduo a se repudiar e temer, mas ao mesmo tempo, um que se tornou um vilão memorável como poucos.